Fala galera, tudo bem? Eu tenho uma dúvida para vocês. De vez em quando já aconteceu com vocês de assistirem algum tipo de obra ou lerem algum tipo de obra e vocês ficarem se questionando como seria se mudasse alguma coisa que talvez não tenha agradado vocês 100%? É justamente esse o exercício que eu venho trazer pra gente conversar aqui hoje. De tempos em tempos isso volta a acontecer comigo. Dessa vez eu decidi gravar e fazer um materialzinho aqui pra gente poder conversar sobre. A última vez que isso aconteceu foi no último episódio do The Last of Us e é justamente sobre ele que a gente vai conversar. Um detalhe muito importante antes de a gente começar. Como esse é um exercício criativo de alterar o final de uma obra, ele vai conter spoiler do início ao fim. Então, se você não assistiu esse episódio ou esse seriado, minha recomendação é que você pare aqui, vá assistir com esse exercício em mente, então o que você alteraria, se é que alteraria alguma coisa, e depois volta para conferir o nosso exercício aqui e a conclusão se a gente chegou. Dito isso, vamos começar. A primeira coisa que eu fiz foi levantar a estrutura do episódio e como que ele foi separado. De uma forma mais macro, a gente consegue entender como que ele foi organizado. Então aqui a gente pode notar que o flashback ele durou 9 minutos com uma abertura no meio do caminho. Então a gente tem aquele momento de ápice e logo em seguida tem a abertura com respiro e logo em seguida a resolução daquilo. A gente corta para o presente. Eu trouxe o momento aqui onde a girafa acontece porque é um momento marcante nesse episódio. Em seguida, aos 24 minutos, ou seja, basicamente na metade do episódio, é quando o Joe e a Ellie são capturados e o Joe acorda no hospital. Essa parte do hospital ele tem quase 10 minutos de duração, então ele vai até os 35 minutos. Em seguida é o retorno para Jackson City. Então a gente tem essa parte toda aqui do retorno, que é metade do tempo do confronto do hospital, que é toda a parte da conexão dos dois e da dúvida da Ellie. Então, basicamente, como a gente está vendo a história de forma linear pelo ponto de vista do Joe, que é o que faz a maioria das ações no episódio inteiro, nós temos dois momentos em que a gente não sabe o que vai acontecer e que gera expectativa. Primeiro momento, acho que são 13 segundos quando ele tá no carro, logo em seguida no retorno de Jackson City, e a gente não sabe se ele trouxe ou não a Ellie. E isso dura 13 segundos. E no final do episódio nós temos mais 2 ou 3 segundos de expectativa, que é quando a Ellie faz a pergunta se tudo isso é verdade ou se ele tá mentindo pra ela. E a gente fica sem saber a resposta durante uns 2 ou 3 segundos. Então são esses os momentos de expectativas que a gente como espectador tem por essa linha do tempo. O exercício que eu quero propor é inverter um pouco a lógica. Então assim, ao longo da temporada, a gente ficou variando o ponto de vista que a gente via a história sendo contada. Às vezes era o Joe, às vezes era a Ellie, às vezes era um personagem terceiro que encontrava os dois no meio do caminho. Enfim, isso ele muda de episódio para episódio e muitas vezes muda dentro do próprio episódio. Aqui também, a gente começa pelo ponto de vista da mãe da Ellie, muda para os dois, depois focado 100% em Joe e de novo volta para os dois. A minha proposta é tentar mudar um pouco isso. Então a minha proposta é justamente tentar aumentar o tempo de expectativa do espectador, pra gente ficar na ponta da cadeira sem saber o que vai acontecer. Primeiro de tudo. Então essas são as partes que eu não alteraria. Então a parte do começo, a parte do presente, a parte do final, da resposta, isso não precisa mudar, assim, porque o papel de cada bloco está sendo feito. Então do meu ponto de vista não precisa alteração. Então vamos focar mais aqui na parte do hospital e na parte do retorno para Jackson City. Começando aqui. Aos 26 minutos e 13 segundos é o momento em que o Joe acorda no hospital e a Marlene explica pra ele o que tá acontecendo. Depois eu vou mostrar esse trecho em vídeo. A gente consegue perceber pelo olhar dele o momento em que ele tá processando aquela informação e que ele chega à conclusão de que eles vão matar ela. Então isso fica muito nítido no olhar dele. Esse momento para mim é um momento crucial onde teria o primeiro corte. Então antes da gente perceber no olhar dele isso que ele acabou de entender, eu cortaria aqui e logo traria o retorno para Jackson City. Porque aqui, vamos inverter. A gente mantém aqueles 13 segundos de que a gente não sabe se a Ellie veio ou não veio. Que é ele no carro pensando aquela informação do que aconteceu. Logo em seguida, já é revelado que a Ellie tá com ele. E dali pra frente, a gente tá vendo pelo ponto de vista dela. Então a gente não sabe o que aconteceu no hospital. Por consequência, tudo que o Joe disser pra gente também é verdade. Então teria exatamente toda aquela jornada dele saindo do carro. A gente não teria mais aqueles flashbacks. Então, porque não faz sentido, a gente não sabe o que aconteceu no hospital ainda, até quando ela pergunta pra ele, Joe, você jura que o que você falou pra mim é verdade? Daqui voltaria pro hospital. Então, antes ele responder sim ou não, eu juro, eu não juro, a gente não vai saber também qual é a resposta dele. Então a gente fica na expectativa pra saber a resposta. E agora a gente vai ver a história contada pelo ponto de vista do Joe. Então aqui a gente volta exatamente pro momento onde ele realiza o que tá acontecendo ali, a situação toda como um todo, e a Marlene pede pra ele sair do hospital, ele volta, mata todo mundo, e lá no final, corta de novo pra ele. Então a gente sabe o que aconteceu e volta pro eu juro. Então a gente sabe o que ele fez e logo em seguida a consequência disso é que ele tem que mentir diretamente pra ela. Então a gente acabou de vivenciar tudo que ele fez, a gente já descobriu que o que ele contou no carro é mentira, e logo em seguida quando ela confrontou ele
ele mentiu descaradamente. Esse que é o debate interessante, né? Só que a gente conecta esses dois pontos um em seguida do outro. Então ele não hesita em responder eu juro. Só que foi logo depois a gente vê ele matando todo mundo. Então fica muito gritante tudo que ele acabou de processar pra poder tomar aquela resposta. Tá muito vivo na cabeça dele e agora tá vivo na nossa cabeça também. Então essa tomada de decisão pro espectador é mais chocante. Então eu não sabia o que o Joe ia responder, mesmo depois disso tudo, de ter mentido, de ter matado todo mundo, ele respondeu que jura. Então o impacto disso seria maior, né? Então ao invés de a gente ter 13 segundos, 15 segundos de expectativa durante o episódio inteiro, a gente tem quase 16 minutos de expectativa, que a gente não sabe o que tá acontecendo. Primeiro o Joe diz uma coisa, depois a gente vê ele fazendo outra, e no final ele mente de novo. A gente aumenta o tempo de tensão no episódio como um todo. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então inverter a ordem dos acontecimentos, pra mim, traz esse ar de mistério, né? E era basicamente isso, tá? E agora, pra não ficar só na falação, eu vou mostrar pra vocês como ficariam os cortes desses momentos, tá? Já estamos aqui no Premiere. Então vocês vão ver que cada seção de cor aqui é uma daquelas seções que a gente estava conversando agora da linha do tempo. Lógico, eu não tenho todos os cortes e muita coisa eu tive que improvisar aqui para fazer uma transição por áudio para ficar um pouquinho mais suave, um pouquinho mais aceitável, tá? Mas a ideia eu acredito que esteja passando. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a cena do hospital, onde teria aquele primeiro corte em que eu comentei, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou ficar quietinho aqui e depois eu volto para comentar. He thinks it could be a cure, Joel. A cure. Cordyceps grows inside the brain. Então, como a gente comentou antes, eu não sei se ficou muito claro, mas eu deixei a marcação aqui pra gente poder conversar. Exato momento em que Joe tá processando a informação do que ela acabou de falar, quando ele realiza o que aquilo significa. Então eu reparo o olhar dele. Olhar para baixo e agora olhar para cima. Então significa que ele entendeu a consequência do que ela tá falando para ele. E agora eu queria mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Então se a gente vier exatamente no momento onde ele fala isso, e vamos dar um zoom aqui no olhar dele, tá? Se a gente olhar o frame exato onde o olhar dele muda para cima, a gente vai reparar que mais nada além do olho dele muda na imagem. O que me faz acreditar que esse leve levantamento do olho dele foi feito em pós-produção, foi feito depois, com o objetivo justamente de, olha só, aqui é onde ele realiza. Então a gente tem uns 2, 3 frames em que o olho foi colocado para cima de propósito. Deixa eu achar o momento exato. Olha só. Então nada acontece na cena. Se a gente olhar bem, parece que foi cortado os dois olhos e levantado um pouquinho para cima. Logo em seguida, o Pedro Pascal já levanta a cabeça e a ação continua normal. Então acho que a gente teve esses 2, 3 quadros antes justamente para dar esse sentimento, essa sensação de que, olha só, ele entendeu o que significa. E é legal que isso tenha sido feito em pós-produção, né? Porque ficou faltando isso para passar essa mensagem. Então eu achei curioso, tá? Não sei se é verdade, não tenho informação nenhuma sobre isso. Foi uma coisa que eu notei editando o vídeo aqui junto pra gente poder ver, tá? Comenta aí o que vocês acham disso. Então beleza, a gente já entendeu qual vai ser o momento do primeiro corte aqui. Agora deixa eu mostrar pra vocês como isso se comportaria, tá? He thinks it could be a cure, Joel. A cure. They were running some tests on you. And some others. Turns out there's a whole lot more like you. People that are immune. Dozens of them. The doctors, they couldn't make any of it work. They've stopped looking for a cure. Where are my clothes? Raiders attacked the hospital. I barely got you out of there. We'll find you some new ones on the way. I'm sorry. Então esse seria o momento em que a gente tá olhando pelo ponto de vista da Ellie, eles retornando pra Jackson City, onde ela descobre que toda a esperança que ela tinha pra ajudar a humanidade de alguma maneira não é verdade.
Então isso porque o Joel tá contando pra ela, né? Então eu não trouxe todos os momentos do episódio, que eu trouxe mais focado onde teria algum tipo de edição justamente para passar essa mensagem, tá? Então como vocês puderam ver, nessa parte aqui onde tem esse trecho aqui, isso daqui é aproveitamento da outra cena. Esse momento aqui e esse outro momento é quando acontecem os flashbacks do Joel com a Marlene no estacionamento. Como a gente não quer mostrar isso agora, eu botei uma cena qualquer só para não ficar em preto, tá? Então aqui seria o momento onde a gente sai do hospital e a gente tem um retorno para Jackson City. Daqui para frente a gente tem todo aquele caminhar deles, o carro quebra, eles começam a subir a montanha, chegam lá em cima e aí ele confronta o Joel para saber se é verdade ou não é, e a gente corta pro hospital onde o Joel realiza o que tá acontecendo. She was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. That's not on you. I know. Look, sometimes things don't work out the way we hope. You can feel like you've come to an end. And you don't know what to do next. But if you just keep going, you find something new to fight for. And maybe that's not what you Swear to want. me. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. Cordyceps grows inside the brain. It does. Find someone else. Então, de novo, a transição não é melhor, eu mantive assim, é a limitação que a gente tem aqui pelas imagens que a gente tem disponível para trabalhar, mas a mensagem está sendo passada. Então, o Joe é confrontado e antes de ele responder, a gente vai ver o ponto de vista dele, para entender se o que ele contou é verdade ou não, porque até então a gente só sabe a história que ele contou. E aí aqui, tem todo aquele confronto em que ele é levado pelos guardas, ele mata os guardas, mata todo mundo e tem um confronto final com ela no estacionamento. Então, depois desse confronto, a gente volta para o momento atual e o Joe responde logo em seguida. Então vamos ver. It's not too late. Even now, even after what you've done, we can still find a way. Wait. Let me go. You've just come after her. I swear. Okay. Então, de novo, a gente acabou de ver tudo que ele fez por ela, por esse laço que ele criou, e logo em seguida a mentira sem hesitação, né? Que é aquele laço parental de que um pai faria tudo por uma filha. Então eu acho que essa primeira sugestão, ele tem uma pequena barriga, que é esse intervalo em que ela processa a informação e dá o ok. Eu acho que talvez isso não seja necessário, porque eu acho que o mais importante aqui não é ter a validação dela que ela concorda, é ter a confirmação de que ele mentiu sem nem hesitar. Então eu trouxe um outro final onde ele é mais imediato, onde o episódio acaba logo depois da resposta dele. You've just come after her. I swear. Não sei o que é melhor. Lógico, as transições, de novo, talvez não sejam as melhores, mas aqui a gente tem um outro gancho, né? Um outro gancho para a segunda temporada. E aí ela acreditou, não acreditou. Então a gente ainda tá em choque, tá processando tudo que aconteceu, de entender que tudo que ele falou é mentira. E ele acabou de reforçar essa mentira. Eu não sei qual dos dois é melhor, então manda o seu comentário aí que eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista. E é basicamente isso.
Então essas seriam as alterações que eu faria. Deixar menos linear e criar um pouco mais de expectativa. No final, eu acredito que seja isso. Para quem não assistiu nada, é legal que cria uma expectativa maior e o espectador não sabe o que vai acontecer. E para quem já jogou o jogo, é legal que fica esse mistério se eles vão manter o que aconteceu no jogo ou não. O que gera expectativa também para quem já assistiu. Então esse que é legal, tu deixa os dois tipos de audiência sem saber exatamente o que vai acontecer. De novo, digam o que vocês acharam, o que vocês alterariam, o que vocês não concordam, que eu acho que a parte mais legal disso daqui é ouvir pontos de vista diferentes, né? Tchau pra vocês, um beijão.